Almofada de 2 lugares. Almofada de 2 lugares, vamos ter a parte do painel da almofada, a parte do forrinho da almofada, a parte de trás, e as laterais da almofada. Vamos separar. Essa peça aqui é a peça que a gente costura o velcro. Vem um parzinho de lateral, tá? Parzinho de lateral. Então, o velcro que eu separei, o parzinho da lateral, tá? Que é essa daqui da almofada. Essa peça aqui também que faz parte da montagem das laterais, que é essa e essa. O parzinho, tá? Dessa pecinha aqui que seria essa do forrinho, ó, essa e essa. Essa faz parte também do forrinho, que é essa daqui, que depois vai ser costurada com essas. Aí vem o forrinho, ele tem esse recorte dos 2 lados. Que é essa peça aqui, né? Que é essas que eu já mostrei, que a gente vai montar ela aqui. E a almofada do encosto. Almofada do encosto. Ela tem esse recorte, ó, nos 2 lados. Recorte. Ela vai ter 3 piques. 1, 2, 3. Esse terceiro pique aqui, esses 2 aqui a gente faz a costura, ó. Esse daqui vai ser a costura, vai ter os furinhos seguindo para fazer a costura certinha. Outro pique aqui embaixo para acompanhar, para que a costura venha ficar reta. Esse pique a gente vai marcar na hora de costurar com o giz na parte interna dele, tá? Do lado avesso. Um X pra gente identificar a peça na hora que for costurar a lateral. Aí temos também pique no cantinho, nossa referência, para que na hora que a gente for costurar a parte de lateral, também vai ter os piquezinhos, para bater cada um deles, para não ficar almofada torta. Então vamos montar essa parte aqui, ó. Vamos fazer essa daqui primeiro. Essa mais fina, a gente vai costurar o velcro. O velcro, ele vai ser daquele que ele é peludinho. Tem uns espetinhos e esse é o peludinho, esse que é usado. Aí para começar, a gente vai fazer uma barrinha, ó, de um dedinho, tá? Bem fina. Vou fazer a dobra da largura do velcro. Vou vir da largura do velcro, ó, com o guia menor, tá? Ó, o guia do rebatido.
vou dobrar pra dentro. Vem aqui, vou virar. Saindo assim. Então, essa é a primeira costura. Ó, venho, faço a barrinha, venho, já ponho o velcro, viro o quadradinho, sigo, viro o quadradinho e termino aqui. Agora é a segunda costura. Com o guia maior, lá no início, retrocesso. Daí vai ficar duas costuras, tá? Ó, ele tem que ficar assim, ó. Duas costuras. Agora venho com essas peças. Ó, ela tem o pique, ó. Tá vendo que eu tinha comentado do redondinho? Ela vai ter pique aqui, pique aqui. Ela tem o pique aqui e o pique aqui, que vai ser costurado na hora da montagem na almofada. Vou pegar uma dessa peça, as laterais que eu falei, vou colocar a parte redonda para fora, a parte reta do lado da máquina. Vou costurar essa parte que tem o pique aqui, ó, tem um pique. Esse pique ele tem que ficar do lado de fora. A pecinha lateral em cima, ó, ela tem que ficar com o pique, ó, pro lado de fora. Depois de costurada, ela vai ficar assim, ó. Então tem que ser desse jeito. Na primeira costura, primeira peça montada, tem que ser esse X em cima dessa peça aqui. Outra ponta, mesma coisa. Depois de costurado, eu vou voltar rebatendo as laterais com guia menor. Então, ó, eu costurei a lateral e rebati com guia menor. Aí eu venho com a outra peça dela, parzinho dela, mesma coisa, ó, redondinho pra fora, parte reta pro lado da máquina. Eu vou colocar. Cuidado na hora de costurar, não costurar torcido, tá? Ajeita a peça para entender. A parte de baixo da almofada. Mesma coisa, outra ponta. Costurei, mesma coisa. Vou fazer um rebatido na mesma lateral, ó. Rebatido aqui, então eu tenho que seguir com outro rebatido aqui. Aí agora eu preciso costurar a pecinha que a gente costurou o véu. Então eu vou precisar colocar ela aqui. Vou colocar ela aqui dentro, ó. Então venho. Lembrando, tá, ó, que a parte de cima a gente costurou a lateral que tem um piquezinho, tá? Cuidado para não inverter. Então, a hora que acabou de costurar a parte de baixo, ó, abre bem,
certinho. Pode também, para identificar, para ficar até mais assim para entender, na hora que for costurar essa lateral que tem o pique, pode usar um giz, tá? E fazer um giz aqui a marcação, para poder estar identificando o cima da peça. Porque esse cima da peça a gente vai costurar na parte da almofada. Aqui, essa peça aqui a gente tem que costurar em cima dessa depois, tá? Então aqui no desenho tá até uma marcaçãozinha X com a bolinha, que seria essa marcação de giz, é um giz amarelo que a gente usa para estar identificando o cima da peça, para não costurar a almofada de ponta cabeça ou a lateral de ponta cabeça. X invertido. Então colocou. A minha marcação do X está aqui, então eu sei que essa parte do velcro, tá, ó, lado avesso, ó, o velcro para cima, tá? Ó, costuradinho certinho, o velcro para cima vai ser costurado então entre as duas laterais. Tá? Vai ser costurado aqui. O guia 1,5, tá? Vou colocar rente lá, ó. Vou colocar rente aqui na minha lateral, baixo meu guia. Aí aqui, o que eu vou fazer? Coloquei lá, eu vou segurar, tá, ó, vou segurar e vou costurar aqui, ó. Tá vendo que ele ficou um pouquinho, mas ele tem que dar certinho, tá, ó. O tecido mesmo, você segurando os dois certinho, aqui na hora da costura, a máquina ela distribui a peça. Então ela ficou aqui, ó, costurada assim, tá? Aí depois de pronta, vamos reservar ela, depois vai ser costurada na parte da almofada. Aí, agora a montagem, vamos montar essa parte do forrinho da almofada. A minha peça, né? Essa peça vai ser costurada com essas pecinhas aqui. Ela vai ficar assim, ó, tem que ser costurada, né? Ela tem uma parte reta e uma parte mais arredondada. A parte arredondada, ela tem que ficar sempre pro lado de dentro, costurada na peça, tá? Nessa peça. Eu vou costurar ela por cima aqui. Ó. Então ela vai ser costurada por cima. Eu preciso fazer uma barrinha nessa peça aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar, ó, um dedinho, tá? Não é muito, é uma barrinha. Dobrar pra cima, barrinha de acabamento, e vou descer a peça. No início ela vai ficar assim, ó, dobrada. Aí essa eu coloquei por cima. A mesma coisa da outra. Por isso que é importante sempre ela tá em parzinho, tá? Ela sempre tem que fazer o parzinho. Ela tá o parzinho. Coloca a pecinha pra baixo e vou colocar essa minha peça por cima. Começar bem, ó. Mesma coisa, ó. Vou dobrar pra cima. Então daí ela vai ficar assim. A dobrinha. Pra facilitar, na hora que eu for fazer uma barrinha aqui, eu tenho que fazer de fora a fora. Então facilita muito essa dobradura, tá? Daí a gente vem aqui e vai fazendo a barrinha. Com o guia, ó, a barrinha com o guia menor, guia de rebatido. Vou dobrar a ponta da pecinha.
venho dobrando. Ó, a parte redondinha, venho fazendo a barrinha. Vem até aqui, ó, vira o quadrado, tá? Vira o quadrado, vem, continua. Vira e continua. Então vai ficar assim, ó. Dobra a barrinha, redondinha, reto e termina. Começa na redondinha e termina redondinho. A barrinha. Isso chama barrinha de acabamento. Aí, seria aqui, ó. Costurei essa, tá? Lembrando desse xizinho, é muito importante, ele tem que ficar pro lado reto da pecinha, tá? Esse xizinho, ele não pode estar aqui, ó, do lado da parte redondinha aqui. Ela tem que ficar pra cima. Parte reta com a parte reta. Aí agora vai ser costurado nessa parte aqui. A parte da cava. E a parte reta. Mesma coisa, comecei a costurar. Distribuir bem a peça. Assim, tem que ficar assim, tá? Agora eu venho fechando essa parte aqui, ó, esse desenho. Com guia, tá? De 1,5, ó, o guia de 1,5. Vou fazer essas dobras, ó. Vou colocar aqui, ó. Ela já faz o desenho, a de cima faz o desenho da de baixo. Certinho. Começa com retrocesso. Então daí eu acompanho o desenho, ó, a parte de cima com a parte de baixo. Com guia 1,5, eu venho, retrocesso. Aqui eu tenho que parar a agulha nesse canto, ó, tem um bico aqui, tenho que parar nesse canto e continuar pra cá. Então eu venho, vou parar aqui nesse canto, ó. Aqui tem tipo uma coisinha a mais aqui, a pecinha vem um pouquinho mais pra frente. Então eu tenho que vir aqui, ó, venho, paro e vou virar essa pontinha pra cá, ó. Ó, então eu vim aqui, parei aqui nesse biquinho, vim, parei aqui, que seria nesse biquinho, e terminei nessa pontinha aqui, ó. Aí o outro lado a mesma coisa. Vou arrumar certinho. Retrocesso. Costura, vou parar bem na quina ali no bico. Viro. Vou parar aqui, ó, no bico. E viro pra cá, tá? Às vezes é um pouquinho chatinho de fazer esse cantinho, tá? Às vezes ele fica pouco tecido. E termina pra cá. Aí reserva ela. Agora a parte da montagem da almofada. Como eu tinha falado que a parte, tem uma parte que ele vai ter 3 piques, né? Aqui, ó. Contando aqui, não aqui do canto. Vamos contar que tá aqui no meio, ó. Tem 1, 2, 3. Nesse terceiro pique, eu tenho que fazer a minha marcação, tá? Um X maiorzinho, tá? Nunca faz um xizinho pequenininho, porque daí depois a gente acaba fazendo, costurando e fazendo a barra. Se de repente a gente
for olhar, não vai achar a barra, que é a barrinha de acabamento, a gente acaba tampando ele. Então é importante fazer um pouco maior para estar visualizando ele. Aí eu venho, vou fazer aquela costura no meio. Ó, ela vai ter o pique, vai ter o furinho, onde eu tenho que acompanhar a costura para que não venha sair torta. Ó, o furinho e o outro pique. O furinho. Feita a costura, ó, 2 costuras, tá? Almofada de 2 lugares é a mesma coisa que o assento de 2 lugares. Vai ser 2 costuras e o rebatido, mesma coisa. Um rebatido vai ser nessa parte e o outro rebatido vai ser nessa parte. Então, o X pra cima, ó, o X pra frente, com o meu guia de rebater. Rebatido, ó, rebatido nessa peça aqui, tá? O meio tem que ficar livre, não pode confundir e acabar rebatendo nessa peça do meio, sempre nas laterais. Arrumando, tá, ó, como eu já tinha falado no vídeo, procurar sempre estar arrumando essa parte de baixo, para que ela não venha ser costurada torcida, tá? Ó, ela tem que ficar certinha, ó. Aí agora eu vou fechar, fazendo as 2 costuras e rebatendo, eu vou fechar essa cava aqui. Tem que fechar essa cavinha, vir e fechar essa cava. Com o guia 1,5. Para identificar o meio, eu tenho o furinho, ó, 2 furinhos que vai me identificar aonde eu tenho que tá dobrando. Aqui vai estar, ó. Muitas vezes, se chegar a tampar, se quiser identificar na hora de costurar, pode estar identificando com o giz, tá? Às vezes fica tampado, antes de fazer essa costura reta, pode estar identificando com uma marcaçãozinha com o giz, para poder saber onde está o meio. A marcação tá aqui, ó. Marcação 30 aqui, ó, tá vendo? Ajeito. Eu faço o desenho aqui, ó, do jeito que eu venho, paro e faço essa curvinha aqui. Tá, então um tampão costurado, né, ó, o meio, o meu X. Agora eu vou costurar a lateral no tampão. Ó, o X, tá, a marcação que a gente fez, ó, de giz. Vou colocar pra cima, ó, pra cima. E a lateral, ó, também eu fiz um X, a marcação,
tá? Que é a peça de cima que vai casar com o X do tampão, tá? Então vai ficar, ó, a marcação do X da lateral com a marcação do X do tampão da almofada. Tem o pique, ó, na lateral vai ter o piquezinho e no tampão da almofada tem o piquezinho. Esses piquezinhos ele tem que bater, tá? Dos 4 lados. Aqui vai ter. Aqui. E aqui, ó. E a referência para a almofada não ficar torta. Guia de 1,5. Ela vai ficar assim então, ó. Lateral costurada no tampão da almofada. Agora a mesma coisa, eu vou fazer igual o assento de 2 lugares. Com o guia de 1,5, tá? Eu vou desvirar minha peça. E vou fazer o rebatido, a borda de fora a fora. Para começar, ó, como tá começando, sempre começar o rebatido na lateral, tá? Na lateralzinha aqui, ó. Tá? Porque daí começando na lateral o rebatido, ele vai ficar mais escondidinho, tá? Porque se a gente começar aqui no meio, ele vai ficar mais visível. Então, aqui no cantinho ele vai ficar melhor. Ó, o X tá aqui, ó. Então o X vai continuar pra cima, a parte do velcro pra baixo. Ajeitando, tá certinho pra não ficar, a borda não ficar torta.
Comecei com retrocesso, tá? Então vou terminar com retrocesso. Não muito também extenso, tá? Ó, pequeno, retrocesso, pequeno. Comecei com retrocesso pequeno e terminei com retrocesso pequeno. Aí ela vai ficar rebatida a borda.